e só teve um propulsor que realmente ficou desligado desses 28. E como eu falei, desses propulsores traseiros, né? Então eu vou querer mostrar aqui para vocês também essa outra tela. Vou pôr ela aqui, compartilhar para vocês. Então a gente tem aqui a Starliner, né? Vou dar uma aproximada aqui. A gente tem aqui a Starliner. Então essa parte aqui que a gente tem da frente é a espaçonave em si. O que a gente estava tendo algum problema era nessa parte do módulo de serviço, né? Um dos problemas foram com questão de propulsores traseiros de RCS e do vazamento de hélio, que a gente subiu, né, com um vazamento de hélio e depois ficamos com 5 vazamentos no total, né? Uma das coisas para explicar, essa parte aqui, essa parte retangular, é o que os engenheiros chamam, né, chamam ela de dog house, né, a casa de cachorro, né, que eles chamam. Então nessa parte a gente tem os propulsores OMAX, que não são os que fazem essa parte do docking, né? A gente tem também aqui os RCS, que são os que controlam essa parte para fazer o docking e o undocking. Então o que acontece, segundo a engenharia, é o seguinte, na parte de docking de aproximação, eles são muito mais utilizados, esses RCS. Então eles foram muito utilizados, mais do que eles vão ser utilizados na parte do undocking, entendeu? Lembrando, como eu falei, é só um propulsor que está desligado dos 20 que eles têm, dos 28 que eles têm, e os outros 4 eles fizeram testes de hot fire, né, de queima quente, e que eles voltaram até a propulsão nominal que eles esperavam ter, né, com os outros 4. Então tá tudo funcionando normal com eles. E o que a gente falava da parte do vazamento de hélio, do vazamento de hélio não ter referência com essa parte dos propulsores RCS, é porque aonde tinha os coletores, né, a tubulação de hélio que estaria vazando, seria em uma outra doghouse, diferente da que estava tendo problema com o propulsor. Então elas não estariam relacionadas em si, entendeu? Uma com a outra. Então isso era uma coisa que eles estavam comentando. E o que a engenharia falou agora também é o seguinte: as análises que eles estão fazendo. O importante para se dizer também, essas análises todas eles estão tentando aprender para poder mitigar para uma missão futura. E não é para a questão do retorno dela. Então, isso que eles quiseram deixar claro. Ela está liberada para um retorno de emergência, ou seja, se tiver alguma emergência na estação espacial que eles precisem sair, todos os astronautas, a Starliner pode ser utilizada como uma espaçonave de lifeboat, né, barco salva-vidas. Então, ela está autorizada para esse retorno. Se ela tivesse algum problema que ela não pudesse fazer um undocking e que ela não pudesse fazer uma queima de deórbita e retornar para a Terra, ela não teria essa liberação de retorno emergencial, para caso se alguma emergência ocorresse na estação espacial. Então isso ficou também claro pelo time de engenharia, especialmente pelo Steve Stitch, né, que é o chefe de engenharia da NASA, né, e ele é engenheiro também. Então ele deixou claro essa parte como o Mark Knapp da Boeing, né, que ela tem essa liberação. Então eles toda essa pesquisa que eles estão fazendo realmente é para mitigar e encontrar as reais causas de 2 pequenos problemas que eles tiveram. Eles consideram esses como 2 pequenos problemas, comparado com todas as outras missões que a gente teve de teste de voo na história. Realmente foram 2 pequenos problemas. O ônibus espacial teve muito mais problemas nas missões de teste que ocorreram. Então eles querem encontrar a causa raiz para poder mitigar para o próximo voo. Então eles estão podendo passar mais tempo para colher o maior número de dados para isso.
Porque o que aconteceu? Dentro dessa Doghouse, aqui que eu já mostrei, eu vou compartilhar outra tela agora. Então aqui a gente pode ver essa Doghouse aberta, né, com os propulsores, os RCS e os OMAX aqui. E a gente tem mais propulsores RCS em cima também. Então você vê o que aconteceu. Uma das coisas que eles estavam pensando, né, na ponto de vista de engenharia, para ter causado o problema da propulsão dos propulsores que tiveram problema é o seguinte: como eles foram disparados muitas vezes durante o acoplamento, um deles disparou mais de 1000 vezes, entendeu? Pode ter, isso é uma das questões possíveis. Então eles estão estudando e estão obtendo dados. A gente vai ter uma outra coletiva de engenharia que eles ainda devem passar mais informações. Mas o que teve? Uma das possibilidades que eles creem é o seguinte, que ao disparar muito esses propulsores RCS aqui, pode ter aquecido muito a câmara. E o que acontece? Tanto o oxidante quanto o combustível, eles são injetados nessa câmara como se fosse um chuveiro, né? Eles passam por uma parte como se fosse um chuveiro e são injetados lá. Se essa câmara esquentar muito, pode causar uma evaporação do oxidante e do combustível que está entrando na câmara e causar uma mistura não homogênea da forma que teria que ocorrer, né? Quando você mistura a monometilhidrazina, né, o CH3NHNH2, né, e o tetróxido de nitrogênio. O tetróxido de nitrogênio, ele é o oxidante. Então, se não tiver uma mistura perfeita, não vai liberar os gases, né, porque ele vai ter os subprodutos, né, que um é vapor d'água. Depois eu tenho que ver aqui, tem 3 subprodutos que ocorrem quando há essa mistura, né, eles entram em combustão espontânea, né, e o que acontece? Se tiver muito quente, pode causar uma mistura que não seja homogênea. E daí você causa a diminuição da pressão da câmara. E daí o computador, quando vê essa pressão de câmara que não está batendo com o que deveria estar, ele pega e ele corta aquele propulsor. Então essa é uma das teorias que eles estão tendo. Agora, lembrando, essas teorias e esses estudos não é para saber para eles poderem voltar com segurança ou não, entendeu? Eles estão liberados para voltar, mas isso é para realmente para mitigar por voos futuros, porque essa parte que a gente tem toda aqui, que esse é só o módulo de serviço, né? Como vocês podem ver, essa parte vai ser toda descartada no retorno. Então eles vão perder. Então tudo eles só vão poder analisar realmente agora, quando estiver no espaço. E muitos testes só dão para ser feito realmente com exatidão no espaço, que você não consegue replicar todas as características que você tem no espaço aqui na Terra. Eles conseguem aproximar. Então, quer dizer, seria irresponsável, no ponto de vista de engenharia, se eles podem ficar mais tempo, eles não utilizarem esse tempo para colher mais dados, né? Uma das questões que teria também seria dos 45 dias que ela teria para ficar, mas isso seria da questão das baterias, né? Das baterias da Starliner, e eles têm checado a saúde dessas baterias e tudo tem ido ok, né? A ISS, né, Estação Espacial Internacional, ela tem recarregado as baterias, tem dado o valor nominal que teria que ter. Então, todo o risco que teria, vamos supor, para os primeiros 45 dias de dar algum problema nessas baterias e não deram, seria o mesmo risco para mais 45 dias. Então, se eles precisarem, eles vão renovar para mais esses 45 dias, lembrando que ela é para ser certificada para uma missão até de 210 dias,
a Starliner. Então, quer dizer, uma das questões, como eu falei, das possíveis causas, né, seria essa a parte do superaquecimento ao se disparar muito o propulsor RCS, né, e causando essa mistura, né, que não fosse a ideal, né, você parte ia vaporizar e fazer uma mistura não ideal. A outra questão do hélio, de o porquê o hélio teria aumentado, e lembrando, não é questão de válvula, porque é a questão, você tem os coletores, né, que levam do tanque do hélio, levam o hélio até o propulsor, aqui ao RCS. O que acontece? Na chegada do propulsor, você tem uma flange entre o coletor e o propulsor, né, que faz esse selo. Então, essa flange, uma delas, a P2D2, né, que você estava tendo um dos vazamentos, e que os vazamentos também, eles foram corrigindo, porque eles fizeram diversos hot fires, essas queimas quentes, durante essas semanas, e a cada queima dessa que eles faziam, o nível de vazamento também diminuiu pela metade, né? Antes eles vazavam praticamente, né, na porta 2, né, que é a que eu falei, a P2D2, ela tinha um vazamento em aproximadamente 11,4 centímetros cúbicos e caiu para 5,6 centímetros cúbicos. Então, quer dizer, caiu pela metade com esses testes. Então, por isso que eles sabem que também eles começaram a mitigar a parte do vazamento de hélio. Mas o porquê teria aumentado? Uma das possíveis teorias de o porquê teria aumentado, né, de para 1, a gente foi para 5. O que teria acontecido? Como não tem a ver com a doghouse, né, não tem a ver com a doghouse da onde tiveram os problemas com os propulsores. O do hélio seria uma outra doghouse, né, que é essa parte que está aqui exposta, que eu estou mostrando, né? Eles creem também que o calor da outra possa ter causado alguma alteração nessa flange, desgaste nessa flange, que não chega a ser um selo, mas ela sela, né, essa entrada do propulsor com o coletor, né, que o coletor é tipo um cano, né, uma pipeline que vem até o propulsor. E lembrando que outras coisas que aconteceram também, que acontece é o seguinte: esse hélio ele não vai direto para dentro da câmara ali, aonde a gente tem os propelentes hipergólicos, né? O que ela acontece é que ela vai entrar ali no propulsor, o hélio vai entrar ali no propulsor e ele vai empurrar umas válvulas, e essas válvulas que vão empurrar o oxidante e o combustível para dentro da câmara do propulsor, né? E daí eles vão entrar em combustão espontânea, né? Porque esses dois compostos, eles entram em contato, dá uma reação química, eles entram nessa combustão instantânea, né? E lançando esses gases quentes que impulsionam a espaçonave. Então, uma das coisas que eles estão pensando também é que também essa parte que tenha ocorrido, né, um superaquecimento, tenha causado também um desgaste maior nessa flange, né? Então, isso é uma coisa que eles estão estudando para os outros futuros voos, né, para mitigar para os próximos voos. E enquanto a gente vai conversando, né, como vocês podem ver, como eu venho falando, né, eles falaram praticamente a repetição daquilo que eu vim sempre falando em todos os vídeos e nas lives, né? Eles têm a confiança na espaçonave, né? Ela fez a performance muito bem em vários pontos. A gente só teve esse pequeno problema dos propulsores, e que eram propulsores traseiros, e que eles conseguiram com esses hot fires, nessas queimas quentes que eles foram testando. Como eu falei,
A telemetria, né, que eles tinham inicialmente, ela era só de 10 amostras por segundo, que seriam 10 Hz. E como a queima desses propulsores é muito rápida, cada queima que eles fazem praticamente é 1/4 de segundo, entendeu? Isso era muito difícil para análise. Então eles começaram a usar o Flight Guidance Sensors da ISS, né, que são sensores de... os sensores, né, que medem a atitude da estação espacial, porque a estação espacial, a gente vê ela como uma estação, mas ela, na verdade, é uma grande nave espacial. Né? Ela é a maior nave espacial que a gente tem já desenvolvida, seria a estação espacial. Então, eles têm esse Flight Guidance Sensor que mede, né, a mudança na atitude. Então, como eles passaram a analisar a saúde dos propulsores, além da telemetria da pressão da câmara, mas o empuxo de saber o quanto ele está fazendo. Como essa amostra que vinha ali da Starliner, a troca de dados era pequena, eles começaram a usar a estação, então eles faziam uma queima com os propulsores e isso ia alterar um pouco a atitude da estação espacial. O quanto ela alterasse, eles conseguiam saber o quanto de empuxo aqueles 4 propulsores, né, que eles estavam testando estavam melhorando ou não estavam melhorando. Hoje eles estão operando a 80% a 100% do empuxo normal. Os 4 que tiveram aquela falha, aquele problema. Então eles já viram que a saúde melhorou desses propulsores depois dos testes com essa medição pela ISS, né? E como eles falaram, o problema que eles tiveram antes, os engenheiros, né, que disseram, né, uma das possíveis causas pode ser o superaquecimento, que você causa uma mistura não homogênea do oxidante, que é o tetróxido de nitrogênio, né, com o combustível, que seria a monometilhidrazina, né, o CH3NH2, né? Então, podia se vaporizar um pouco, né, causar uma mistura não perfeita e você ter uma proporção, uma pressão de câmara não adequada e daí o computador desselecionava aquele propulsor. Agora todos estão atingindo a pressão de câmara que é de 300 psi, né, a pressão de câmara adequada que eles estavam querendo. O que eu ia mostrar aqui para vocês, e aproveitar que está essa imagem mais clara, uma das coisas que eles estão fazendo com essa pesquisa toda de dados é montar isso aqui que seria, vamos supor, vou até aproveitar essa parte que ficou azulzinha, que acho que vai me ajudar aqui. Isso. Então, agora dá para ver um pouquinho melhor? Dá para ver um pouquinho melhor, entendeu? Então, a gente tem, em cima, a gente tem a questão, né, que seria um problema que você está pesquisando, né? A gente tem daí a porta lógica de OU, essa é a porta lógica que simboliza OU, e o OU quer dizer que você pode ter um evento intermediário ou outro, não necessariamente precisa ter os dois. Então essa porta lógica define, pode ser tanto uma coisa quanto outra coisa, para você investigar. Porque o que você quer investigar é o que está ali embaixo. Vamos supor, o círculo é o resultado que você quer descobrir, é o que eles querem descobrir em cada um dos eventos, que é o evento básico, ou a root cause, né, a causa raiz. Né? Então eles começam pela questão, que é o problema que eles sabem, vem para uma porta, né, um exemplo aí como se fosse a porta OU, e a gente tem embaixo desse evento intermediário, temos a outra porta lógica, que seria a E, que daí a E você precisa das duas condições, aquele evento em andamento e o evento básico, entendeu? O evento que está como um círculo é uma root cause, uma causa raiz, em que você já definiu, já sabe qual é ela. Pronto, você descobriu qual era a causa raiz daquela. Mas tem essa no formato de losango. Quando ela está no formato de losango, é que você ainda não descobriu aquela causa raiz. Então ainda está em andamento. Entendeu? Daí quando você descobrir ela,
Então, nessa daí, se fosse nessa questão desse exemplo, como a gente está usando ali a porta E, esse losango vai, obrigatoriamente, você ter que encontrar a outra causa raiz, e daí ela vai se tornar realmente um círculo, e você vai ter solucionado aquela questão que você está tentando resolver. Então, quer dizer, o Mark Knapp falou que para algumas das coisas que eles estão fazendo, eles têm de 80 a 100 caixas dessa para verificar. E lembrando, essas verificações são para melhorar a qualidade dela para o próximo voo, e não para saber se eles podem voltar para casa com segurança. Então essa é a parte quando a gente fala de árvore de falhas, quando eles falam de fault tree analysis que eles estão fazendo. Então é isso que eles estão fazendo no ponto de engenharia, entendeu? É essa parte aqui. Deixa eu agora voltar para outra tela, né? O Butch mesmo no primeiro dia, eles mesmos queriam saber o som, né, que o OMAC fazia. Ele descreveu, né, como era o som, como era o push, e os OMACs eles nunca tiveram problema nenhum, né? Foi só essa questão do RCS, que é os de atitude ali. E como ele mesmo falou, o OMAC com os OMACs também, porque você só não tem ali o OMAC traseiro, você tem uns OMACs para frente, eles conseguem fazer a atitude também com o OMAC. Então, mesmo que eles perdessem alguns RCS, eles conseguiriam utilizar os OMACs, que nunca tiveram problema nenhum, para fazer esse controle de atitude. E uma outra coisa que eles deixaram claro já mais de 2 semanas atrás é o seguinte: para fazer o undocking, essa parte que a gente teve de aumento de vazamento de hélio e de propulsor que não atingia a pressão de câmara adequada, e daí não atingia o empuxo adequado, eram nos eventos dinâmicos. O que são os eventos dinâmicos? São as partes de inserção orbital, de aproximação da estação espacial, do undocking, essa parte toda. Só que na parte do docking, da acoplagem com a ISS, eles usam muito mais esses propulsores traseiros, porque os RCS que deram problema são esses que ficam aqui atrás, entendeu? Esses 2 pequenos aqui. Então eram os traseiros, entendeu? Mas lembrando que eles têm 28 RCS no total. Então era o que eles mais precisavam utilizar para fazer o quê? A aproximação com a estação espacial. E que assim mesmo, antes deles fazerem o acoplamento, eles conseguiram mitigar o problema. Né? A equipe de engenharia conseguiu fazer os hot fires lá e conseguiu mitigar o problema. E depois desse tempo todo que eles estão acoplados, né, eles conseguiram mitigar ainda mais. Hoje em dia, todos os testes que eles fazem, como o Butch e a Sony falaram, naquele mesmo momento ali, eles estavam realizando mais testes ali com ela naquele momento de propulsão, entendeu? E os testes têm vindo com a pressão de câmara adequada nesses 4. Só um dos RCS que está desselecionado, entendeu? Só um. E daí, mostrando aqui de novo para vocês a apresentação, para quem chegou agora, dividir a tela, janela. Então, que eu mostrei o 3D, e aqui na espaçonave de verdade, né, a gente vê a Doghouse aberta aqui. A Doghouse com 3 OMACs aqui embaixo e RCS, né? A gente tem 2 RCS aqui, muito provavelmente esses 2 aqui de cima são RCS, esse outro aqui do lado também é um RCS. Lembrando que a gente não tem a esquemática de todas, elas variam, essas Doghouse. Então, quando a gente falava que o hélio não tinha relação com a falha do propulsor, era porque a Doghouse que estava tendo vazamento de hélio era de um outro lado, que não era a mesma Doghouse da que teve o problema com o propulsor. Então, por isso, o hélio nunca foi o causador do problema do propulsor, entendeu? Agora, o superaquecimento nessa parte de acoplamento é uma das possíveis causas que eles estão estudando, tanto para perda de propulsão ali daquele propulsor, quanto para o vazamento de hélio aumentado da outra Doghouse. Mas lembrando,
Quando eles fizeram os testes de hot fires depois de acoplado, o vazamento de hélio diminuiu pela metade. Então, não é assim, não é assim como muita gente fala. Não, eles estão dizendo que está resolvido porque eles fecharam o consumo. Não, não é por causa disso. É porque foi feito um teste. Eles foram um teste mitigando e conseguiram reduzir o vazamento. Entendeu? E outra notícia boa. Mesmo se não tivesse reduzido com o número antigo que eles tinham, que era de 11.2, né, que eu tinha falado 11.5 centímetros cúbicos para 5.6 centímetros cúbicos, né? Mesmo que eles não tivessem conseguido, eles ainda teriam 7 horas de hélio, que é o que eles precisam para voltar para a Terra, né? E eles têm, no total de hélio, eles têm 10 vezes isso, eles têm 70 horas de hélio, entendeu? Então, por isso que o hélio nunca vai ser um problema para o retorno para eles. E nessa parte dos propulsores que eles vão ser muito menos utilizados. Porque para o undocking, você vai fazer o quê? Você não vai usar o propulsor traseiro. Você vai usar os outros RCS, né? Agora, daí todos esses testes, eles querem o quê? Como eles falaram, encontrar, como eu mostrei ali para vocês, na árvore de falhas, as causas raízes, para eles realmente conseguirem mitigar isso para uma próxima missão. Porque se eles podem ficar mais tempo, seria um gasto de dinheiro muito maior você mandar uma outra espaçonave e ter que descobrir tudo de novo com coisas que eles só vão conseguir descobrir com testes feitos no espaço. Porque na Terra a gente não consegue reproduzir todas as características do ponto de engenharia. E isso falado realmente até pelo Steve Stitch, né, que é o manager, engenheiro-chefe dos engenheiros da NASA, né? Então, praticamente, eu acho que mais ou menos é um resumo. Eu estou vendo aqui. Falei aqui a outra parte, né? Uma parte que vem aí de histórias e tudo. Essa parte que eles também comentaram bastantes vezes aqui. Deixa eu pôr na outra tela para ficar interessante. Que eles comentaram, como eu também venho comentando. Isso é um teste de uma nova espaçonave, né? Isso é o teste de uma nova espaçonave. Esse é o objetivo deles. Encontrar e mitigar falhas para as próximas missões. Ninguém disse... Vocês viram aí como na abertura, ninguém disse que tinha que ser perfeito, né? Eles estão lá para encontrar, para consertar, para tornar ela operacional. Se a gente pega o ônibus espacial como exemplo, né? As 4 primeiras missões do ônibus espacial, elas foram de teste de voo tripulado. A 5ª missão, a STS-5, que foi a primeira missão operacional do ônibus espacial. Assim mesmo, no plano do ônibus espacial, eles levaram 25 missões para mitigar a maior parte dos problemas que o ônibus espacial tinha. E é o que eles estão falando. O hélio e essa pressão de câmara que teve e que está resolvido, agora no momento está resolvido, né? Está resolvido para o retorno. Agora, o que eles estão tentando é resolver para não acontecer novamente. Então, eles querem encontrar a causa raiz. Por isso que estão ficando mais tempo. Então, esses 2 problemas é muito menor do que o ônibus espacial teve ou de que qualquer outra espaçonave já desenvolvida teve nos seus voos de teste. Como o Butch mesmo falou nessa live, né, foi a espaçonave com a história que ele diz assim que praticamente impecável na parte de teste. Fora essas 2 questões realmente que teve, né? Mas que foram ínfimas comparadas à história que a gente tem na exploração espacial e em criação de novas espaçonaves. E a gente volta a outra parte que daí é dita tanto pelo Steve Stitch, de engenharia-chefe da NASA, né, como pelo Mark Knapp e por todos os engenheiros envolvidos, né, quando vem a comparação, tentar comparar a Starliner com a Demo 2 da Crew Dragon,
né, que foi, testou, foi aprovada, foi certificada e estava tudo ok. O que eles sempre falaram, a SpaceX, ela aprendeu muito com o desenvolvimento da Cargo Dragon. A Crew Dragon foi uma variação com todos os conhecimentos que eles obtiveram na parte de propulsão e sabendo como os propulsores deles se comportavam no espaço, de todo o período que eles passaram testando e criando a Cargo Dragon. E isso eles começaram praticamente 6 anos antes de ter o início do programa, de elaborar o programa realmente de voo de uma nova espaçonave tripulada. Então eles estavam praticamente 6 anos na frente em tecnologia, entendeu? Quando eles começaram a desenvolver a Crew Dragon. Então eles foram sim, a NASA e a engenharia da NASA fala, a SpaceX foi beneficiária por isso, entendeu? Eles estão agora praticamente na 3ª missão deles no espaço, a primeira tripulada, né? Estão aprendendo, né? Porque esse é o objetivo do voo de teste, é você aprender como a espaçonave se comporta no espaço, para daí você saber corrigir ou mitigar qualquer falha que tenha, entendeu? Então tudo foi dentro do normal, dentro do esperado. 77 objetivos que já foram alcançados para certificação. Faltam mais 87, que esses 87 só falta mais 87 não. Desses 77, né, o total são 87, então quer dizer, faltam mais 10 objetivos que daí são realizados durante o retorno, né, o retorno para a Terra, e que eles esperam que vai vir tudo bem. Então, quer dizer, eles não estão presos na estação espacial. Toda essa pesquisa, todo esse tempo é para mitigar para o futuro voo. Questão dela ficar 45 dias e poder ter a liberação para ficar 45 dias e tem que ter uma recertificação para mais 45, isso é só em questão das baterias. As baterias dela estão funcionando perfeitamente, entendeu? Toda a análise que eles tiveram das baterias, de carregamento das baterias dela até agora, nesses 45 dias, foi ótima. O que não diz em ponto de engenharia que vai mudar isso para mais 45 dias. Então, a qualidade vai continuar a mesma. Então, se eles quiserem, eles certificam para mais 45 dias essas baterias sem problemas. E que a Starliner, né, ela é até para ser certificada para 210 dias de missão. Então, eles estão super tranquilos. E como o Butch falou, o Butch fala que realmente todos os testes que eles fizeram de voo manual com ela se comportou muito precisa, mais precisa do que tudo que eles tiveram nos simuladores. Eles precisam saber para poder corrigir para os voos futuros, né? Então, os dados que eles estão acumulando não é com dúvida que ela possa se voltar com segurança. Eles têm certeza que ela volta com segurança, mas sim ter a certeza para como corrigir. A única coisa que eles não sabem é como corrigir para o próximo voo para que não aconteça novamente. Então eles estão obtendo esses dados, eles têm as possibilidades, mas eles não querem voltar com possibilidades, eles querem ter resolvido quase que todas as causas raízes dessa árvore de falhas, né, antes de voltar, entendeu? Para que eles não voltem com dúvidas. Não, essa é uma pergunta e tudo que o pessoal foi feito até para o pessoal da NASA, para a Boeing também, não corre o risco de ser cancelado por causa disso, porque o que aconteceu, o Mark Knapp, né, mesmo ele falou na última entrevista de engenharia, o Mark Knapp falou que realmente, para ele que trabalha tantos anos e como representante da Boeing, né, ele tem o Google Alerts dele setado para ver todas as notícias que vêm sobre a Starliner e ele vê as manchetes, né, com muita coisa de especulação e tudo, que isso tem sido frustrante. O que tem sido frustrante para eles é ver as informações erradas circulando, né? Porque tudo que eles têm sobre a missão, quem está trabalhando na parte de engenharia, os astronautas, o Butch e a Sunny, né? Todo mundo que está envolvido lá mesmo,
sabe o quão bem a espaçonave se comportou e o quão bem tem ido a missão, entendeu? Mas para quem está de fora, fica mais com a especulação das mídias mundiais que tenham ocorrido isso, entendeu? Mas, quer dizer, então para eles, a única parte frustrante que tem sido para eles é essa parte, mas tudo, a NASA está confiante com a Starliner, com a Boeing, está muito satisfeita, entendeu? E tudo tem ido bem. Realmente, como falou, todos esses objetivos que ela tinha que completar para a certificação foram muito bem. Talvez você tenha um tempo maior realmente do que os 6 meses para fazer a certificação. Por quê? A gente precisa fechar essas causas raízes, né, para fechar a certificação depois. Mas não que isso eles estejam com nenhum problema dessa parte, entendeu? Essa a sua pergunta também, né? Que é por causa do que a gente vê aí o pessoal falando, né? Que a NASA estaria emitindo, ou que a Boeing estaria emitindo, isso não está ocorrendo, né? Isso jamais ocorreria pelos anos, né? Os anos que a gente tem tanto da NASA quanto da Boeing, né? A parte, o pessoal de engenharia também, principalmente, porque hoje em dia a gente está podendo ouvir direto do time de engenharia, Então esse é o pessoal que realmente põe a mão na massa e tá ali lidando com a vida de quem tá lá dentro, né, da espaçonave, entendeu? E é assim, quando você conhece mais essa missão, quando você, eu que acompanho ela há mais tempo e tudo, quando você conhece ela bastante, você vê que cada pessoa ali naquela sala que tem de missão de controle de missão, você vê as pessoas que estão ali no treinamento e no desenvolvimento da espaçonave há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, trabalhando em conjunto com eles. Entendeu? Então, é praticamente uma família esse pessoal. Então, eles têm essa parte. A gente não pode ir para uma especulação dessa parte, né? Achar como se estivesse tendo uma teoria da conspiração. Foi como... O que acontece? Nas últimas coletivas, tiveram até repórteres que foram em defesa. Um fez uma declaração em defesa totalmente. Ele falou, olha, eu não lembro agora o que foi que ele falou em defesa, mas foi na última coletiva. Ele falou que ia se abdicar da pergunta dele, mas que ia dar os parabéns pro jeito, da forma que eles estão conduzindo e como tem indo tudo com a espaçonave. E os outros, quando vão perguntar, até como a Aline tinha perguntado, né, eles mesmo falam que eles sabem que é especulação, sabem, os repórteres mesmo já estão perguntando assim, olha, a gente sabe que é especulação, que é não sei o quê, né, mas tem como responder sobre isso, só para deixar claro pro público, né, o que está ocorrendo, e eles vão e daí explicam, né, essa parte. Mas então até os repórteres mesmo que vão perguntar, já vão perguntando, já falando assim, dessa parte de serem especulação, né. E isso, o Jim May, ele já desmentiu, né, também, o Jim May no Twitter dele já há muito tempo. Deixa eu ver. Essa é outra pergunta interessante. Essa daí é uma boa. Porque muita gente, até mundialmente, você vê. É aquilo que o Mark Knapp falou. Eu sinto o que ele sente porque eu também tenho o Google Alerts configurado para Starliner. Então eu recebo as notícias como ele está recebendo, né? E a gente vê as fake news que vem vindo também, né? E começam lá, porque a Boeing teve uma sessão no Senado americano e tudo por causa da Boeing Aviação, né? E daí já começa a ter fake news falando que não, olha, essa sessão também foi comentada a questão da Boeing Space, né? Da Boeing pela situação que está da Starliner, né? Então fazem esse cruzamento de dados que não tem nada a ver.
O que teve no Senado foi a parte da Boeing Aviação, por causa daqueles problemas que tiveram com os 737 MAX, né? E foi isso, não teve nada em comparação com a espaçonave, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Nunca teve isso no ponto de vista do Senado e nem do governo. Da parte do governo, com a Boeing Space, tá tudo bem, e eles estão muito satisfeitos com o trabalho da Boeing, né? Isso, a NASA jamais ia fazer isso. E é como a gente fala, o chefe de engenharia da NASA, ele é o que mais fala. O Steve Stitch, a gente chama ele de manager do programa tripulado, mas ele é engenheiro. Então ele é praticamente chefe de engenharia ali dos engenheiros da NASA. E ele é o que mais fala e o que mais fala em defesa da Starliner. Entendeu? Então, não é uma questão assim, porque são tudo companhias servindo a NASA. A NASA não ia passar a mão assim para alguém, ou para a SpaceX, ou para a Boeing, né? Ela ia ser até mais exigente. Até porque algumas dessas análises às vezes ficam até mais lentas, né, que vão sendo feitas, porque você vai atingindo níveis de revisão. Você tem os níveis de revisões da NASA, que às vezes são mais complexos, e às vezes você precisa de mais dados, né? E tudo por essa questão de segurança. Mas é o que tem sido sempre demonstrado. A NASA está confiante, todo mundo está confiante com a espaçonave. Tudo que teve de falar que a espaçonave foi ruim, que a espaçonave não se comportou bem, que é uma espaçonave falha, que é uma espaçonave não sei o quê, tudo isso, mundialmente, e até pelos repórteres agora, mundiais, está sendo falado. Isso daí é especulação, é fake news, entendeu? E é exatamente o contrário do que está acontecendo com a espaçonave. Né? Ela se comportou muito bem, voou precisamente com voo manual. Eles só tiveram esses 2 pequenos problemas, né? E que foram, em teoria, mitigados para o retorno seguro. Entendeu? Eles foram mitigados para o retorno seguro. Agora, o que eles querem agora é saber realmente como não ocorrer isso novamente para os próximos voos, né? Porque dia 2 de julho, agora, dia 2 de julho que passou, eu acho que eles estariam montando alguns propulsores no stand que eles têm lá em White Sands. Por quê? Deixa eu até falar com vocês, até falar essa parte. Porque é o seguinte, qual é o padrão de teste que eles estão fazendo em White Sands? O que eles estão fazendo? O primeiro teste que eles estavam fazendo, que eles iriam fazer, é replicar todo o padrão de disparo dos propulsores que eles fizeram durante toda essa parte do rendezvous e do docking, entendeu? Para ver como um propulsor vai se comportar. E depois eles vão fazer o teste para a saída dela. Lembrando que os propulsores que tiveram a falha não são praticamente utilizados para fazer o undocking, porque eram propulsores traseiros ali, como eu mostrei, né? E você não vai utilizar eles para fazer o undocking, só para depois fazer uma pequena queima para sair ali da elipsoide, né? Mas lembrando, eles estão funcionando praticamente nominal agora. Eles estão com a pressão de câmara certa, de 300 psi, e estão atingindo o empuxo certo. Por quê? Com esse teste que eles... agora vamos... uma parte que não é dita por eles. Isso daí agora vamos supor... Estou fazendo uma suposição. Agora uma suposição. Abrindo aspas. Né? Vamos supor que o teste em White Sands... Veja assim... vamos supor, se você disparar o propulsor 600 vezes num espaço X de tempo... dá um superaquecimento que começa a reduzir o empuxo dele, a qualidade da mistura ali do comburente com combustível na câmara do RCS, né? Vamos supor que eles atingem uma análise assim. Daí eles mudam um padrão e falam, não, então vamos disparar
menos vezes, vamos disparar 400 vezes naquele X de tempo. Isso é uma especulação, eu estou falando um parênteses, uma coisa que poderia acontecer. Então, se alguma coisa que o White Sand dissesse para a questão de retorno, ia dizer só isso, olha, mudar algum padrão de voo. Por isso que eles falam padrão de voo, que às vezes você tem um parâmetro e vê, às vezes eu vou disparar tantas vezes, disparo menos, disparo mais, posso disparar. Tanto que os testes que eles estão fazendo agora em White Sand, eles estão fazendo até a mais, disparando bem a mais do que precisam para ver como o propulsor se funciona. Mas o teste principal, realmente, é para encontrar a causa raiz. E não porque eles estão com dúvida, porque eles já sabem que os propulsores do jeito que eles estão agora, entendeu? Eles voltam com segurança para a Terra. Então eles não têm essa dúvida. Qual seria o seu palpite em relação à segurança da espaçonave? Isso é o que eu falei. Isso daí a gente entra na parte igual que eu fiz agora. Que eu fiz de uma suposição. E é uma coisa que para eles, em engenharia, o Steve City e o Mark Knapp, no ponto de vista de engenharia, eles disseram, até agora, em toda a árvore de falhas que nós fizemos, não tem uma sequer suposição que precisaria disso acontecer. Entendeu? Como eu mostrei ali naquela árvore de falhas, que você tem uma coisa que você ainda não encontrou, mas que você tem que encontrar, ou você tem a outra que pode ser a ou, né? Nenhum daqueles quadrados tem uma opção que reflete esse cenário. Então, até agora, o que a gente teve até essas semanas, não tiveram um quadrado que refletisse na oportunidade disso acontecer, de precisar usar a Crew Dragon. Então, por isso, eles não têm um porquê falar disso ou se preocupar com isso, uma vez que eles, bem falaram, a espaçonave se comportou muito bem até agora, entendeu? O que a gente teve realmente foram coisas que eles já esperavam encontrar e coisas que eles até sabiam. Uma parte importante. Por que subiu com um vazamento de hélio? Entendeu? Por que subiu? Porque eles já tinham dados, né? Que você já teve outras missões que subiram com aquele vazamento e que muita coisa não foi mudada. Não teria o porquê você cancelar toda uma operação por um negócio que era controlável. Mas nessas possibilidades da questão do hélio, dele subir, eles subiram por causa disso. Porque não era previsto ter os outros, e também várias outras missões já subiram com esse tipo de falha, né? E lembrando, esse vazamento de hélio não é em válvula, entendeu? E não é no coletor, é na flange. A flange, para quem faz essa parte mecânica, até vamos supor se fosse de motores, né? Quem trabalha com motores de carro e tudo sabe muito bem. Você ter a parte do coletor e ter a flange, né? Aquela chapinha que faz aquele isolamento entre uma peça e a outra, né? Então eles têm essa flange que fica entre o propulsor e o coletor que leva o hélio, né? Esse hélio que entra lá no propulsor, ele não vai direto em contato com o oxidante e com o combustível, né? Ele vai empurrar uma parte, ele vai empurrar tipo uma válvula, ele vai empurrar tipo uma válvula que vai empurrar os propelentes para dentro da câmara, entendeu? Essa é a função do hélio, entendeu? Essa é a função do hélio. E o problema que estava tendo era nesse selador, né? Nesse selador, nessa flange que faz a selagem, essa selagem entre o propulsor, né, e o condutor ali. O que eu posso segurar, a gente ouviu hoje e ouviu sempre, ouviu desde o primeiro dia, né, pelas palavras do próprio Butch Wilmore, né, que aí tá aí na abertura dessa live até, né, que os testes, tudo que eles fizeram
para a certificação do voo manual dela, ela se comportou fantasticamente, né? Se comportou fantasticamente. E aquele negócio, na questão dos dois problemas que tiveram, propulsor RCS, alguns propulsores RCS, né? No total 5 de 28, né? E vazamento de hélio, esses são os problemas mínimos que você encontra na maior parte das missões de teste de uma nova espaçonave do espaço. E foram os únicos que eles tiveram. O resto, tudo funcionou com flying colors, né? As mil maravilhas e tudo como eles mesmos dizem. Isso você ouve tanto dos astronautas que comandam a espaçonave. Esses astronautas, o Butch e a Sunny, eles não só pilotam e comandam a espaçonave, como eles desenvolveram a espaçonave. Como eu sempre falei desde o início, eles participaram de grande parte do desenvolvimento. Grande parte de um atraso que se teve foi até por fazer modificações que eles foram pedindo para tirar questões que as outras espaçonaves tinham, como eu já tinha falado em outras lives, as Black Zones, para torná-la mais segura do que as outras espaçonaves dela, para ela ser a espaçonave hoje em dia a mais segura que a gente tem realmente. E realmente a Starliner, ela é a mais segura e mais tecnológica hoje em dia, porque ela funciona muito bem no modo autônomo, como a Crew Dragon funciona no modo autônomo, mas ela também tem a capacidade de ser pilotada manualmente em qualquer ponto da ascensão ou em qualquer ponto do retorno à Terra. E isso nenhuma outra espaçonave, palavras também do Butch Wilmore, né, o astronauta, palavras dele, nenhuma outra espaçonave no mundo hoje em dia é capaz de fazer o que a Starliner faz. O que eu posso segurar, a gente ouviu hoje e ouviu sempre, ouviu desde o primeiro dia, né, pelas palavras do próprio Butch Wilmore, né, que aí tá aí na abertura dessa live até, né, que os testes, tudo que eles fizeram para a certificação do voo manual dela, ela se comportou fantasticamente, né? Se comportou fantasticamente. E aquele negócio, na questão dos dois problemas que tiveram, propulsor RCS, alguns propulsores RCS, né? No total 5 de 28, né? E vazamento de hélio, esses são os problemas mínimos que você encontra na maior parte das missões de teste de uma nova espaçonave do espaço. E foram os únicos que eles tiveram. O resto, tudo funcionou com flying colors, né? As mil maravilhas e tudo como eles mesmos dizem. Isso você ouve tanto dos astronautas que comandam a espaçonave. Esses astronautas, o Butch e a Sunny, eles não só pilotam e comandam a espaçonave, como eles desenvolveram a espaçonave. Como eu sempre falei desde o início, eles participaram de grande parte do desenvolvimento. Grande parte de um atraso que se teve foi até por fazer modificações que eles foram pedindo para tirar questões que as outras espaçonaves tinham, como eu já tinha falado em outras lives, as Black Zones, para torná-la mais segura do que as outras espaçonaves dela, para ela ser a espaçonave hoje em dia a mais segura que a gente tem realmente. E realmente a Starliner, ela é a mais segura e mais tecnológica hoje em dia, porque ela funciona muito bem no modo autônomo, como a Crew Dragon funciona no modo autônomo, mas ela também tem a capacidade de ser pilotada manualmente em qualquer ponto da ascensão ou em qualquer ponto
do retorno à Terra. E isso nenhuma outra espaçonave, palavras também do Butch Wilmore, né, o astronauta, palavras dele, nenhuma outra espaçonave no mundo hoje em dia é capaz de fazer o que a Starliner faz. Não, mas essa parte tá uma coisa mundial mesmo, entendeu? Tá uma coisa mundial. Eu fico só feliz, assim, de que em várias dessas lives da engenharia, entendeu? A gente já tem muito repórter que tá vindo em defesa deles, entendeu? Em defesa dos engenheiros, da Boeing e tudo, porque hoje, antigamente, você tinha aquelas lives fakes, né, que usavam a SpaceX para bitcoins. Hoje em dia, acho que reduziram essas lives e começam aquelas lives fakes para falar, eles estão presos no espaço, eles estão não sei o que e tudo, né? Hoje em dia se tornou assim. Mas, quer dizer, eu fico só feliz assim nas coletivas de quando eu vejo um apoio de um repórter. Realmente, o repórter também está lá para fazer o seu trabalho, né? Para esclarecer dúvidas também, né? Porque a gente não vai estar sempre concordando. Mas, realmente, todos os dados que a gente tem recebido, que têm sido passados, e que foram passados de toda a missão, foram só de coisas boas, entendeu? Sobre a espaçonave, né? Para mim, sim. Principalmente por ela estar... ela pode retornar com segurança para a Terra, sem problema para a tripulação. Até porque eles estão com essa autorização de retorno de emergência, entendeu? Caso ela tivesse algum problema que pusesse em risco, eles não teriam autorizado ela para o refúgio seguro, o Safe Haven, né? E para ela ser uma espaçonave de lifeboat, né? De barco salva-vidas, né? Esse é um procedimento que eles não põem para espaçonaves que possam apresentar algum problema ou risco, né? I can tell you also, we've already, Sonny and I both have done some manual maneuvering, and it is precise. Much more so even than the simulator. I mean, stopping exactly on a number you want to stop on, it is just, the precision is pretty amazing. So again, this spacecraft, we've talked about it before, and now we are experiencing it firsthand, and it is just an amazing spacecraft put together. Boeing's done a magnificent job, and thus far, like I said, things have just gone, I don't know, I'll use it swimmingly. It's gone fabulously, put it like that. And so kudos to everybody. ULA, love you. Boeing, love you. NASA, everybody's involvement has been wonderful. And that's enough of my thoughts. But I'll get back to you.